Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. História. Mikoto abraçou o Gekota de evento alegremente contra sua bochecha enquanto ela e Ben saíam da loja na área de compras subterrânea. Isso. Estávamos tão perto, só restavam dois, mas agora você é toda minha. Sim, você é. Sim, você é. Tivemos que montar em um alienígena voador para te pegar. Mas nós conseguimos. Sim, nós conseguimos. Uau, Mikoto. Nem meu primo abraça tanto assim, disse Ben com uma risadinha. Você gosta mesmo do Gekota? Mikoto parou de abraçar seu bichinho de pelúcia e corou levemente. Bem, eu não gosto tanto assim deles, eu só acho que são interessantes de colecionar, só isso. Ben riu. Claro que sim, e eu também acho que os sumos lamer são interessantes de colecionar. Mikoto pareceu um pouco brava, mas corou do mesmo jeito, uma mistura de fofura. Ah, cala a boca. Como quiser, Spark. Disse Ben, dando de ombros. Spark, disse Mikoto. Espere aí. Quem te deu o direito de me chamar de E? E, disse Ben. Você que está me dando um apelido. Bem, eu vou continuar te chamando de E se você continuar me chamando de Spark, exclamou Mikoto. Ok, disse Ben, ainda sorrindo. Mikoto olhou fixamente, ela não esperava esse tipo de resposta. Será que ele realmente gostava daquele apelido? Depois de um pouco de debate, Ben e Mikoto decidiram passar um tempo na área de compras subterrânea ou shopping subterrâneo, ou área comercial subterrânea, que era a tradução mais direta. Era na verdade uma série de passagens subterrâneas que corriam sob a cidade acadêmica. Originalmente, as passagens foram criadas como uma medida contra terremotos. Mas como os terremotos se tornaram raros e mais lojas, cafés e outros negócios se mudaram para lá, eventualmente se tornou um centro cheio de fliperamas, jogos, mercadorias e outras coisas. Ben gostava especialmente de ir à loja de mangás lá embaixo, onde eles tinham traduções em inglês e lia mangás da Shonen Jump, bem como outros tipos de mangá. Enquanto Ben lia a última edição de Bleach, Mikoto observava o monitor de TV no teto que exibia as notícias. Aparentemente um agressor blindado foi responsável pelo incidente nos dormitórios de Tokwadai. Isso só podia significar que aquele alienígena estranho estava atrás dela agora, e mesmo assim ela nem se deu ao trabalho de perguntar nada a Ben sobre aquela criatura. Mikoto se virou para Ben, pensando se deveria dizer algo agora, quando viu Ben com uma expressão bastante séria e sombria. Ben apontou o polegar para um garoto que passava usando um moletom roxo. Aquele cara agora, eu vi, ele estava armado. Mikoto cerrou os punhos. Precisamos contar para alguém. E causar pânico, disse Ben. De jeito nenhum, eu vou. Mikoto se sentiu surpresa, ela estava geralmente quem diria algo assim, e então Kuroko diria algo como: Sério, Cici, deixe o Jugman cuidar disso ou algo parecido. Parece que Ben também tinha um forte senso de justiça. Certo. Disse Mikoto. Eu vou com você, mas vamos tentar não fazer nada que o irrite. E assim, os dois seguiram o garoto de longe, tomando cuidado para não perdê-lo na multidão do distrito subterrâneo. Mas depois de alguns minutos, foi quando as coisas esquentaram. De repente, várias pessoas na multidão tiraram armas automáticas de seus casacos e bolsas, agarraram a pessoa mais próxima que encontraram e apontaram as armas para ela cabeças. Muito bem. Todos no chão agora. No chão ou mataremos essas pessoas. Um dos homens gritou, disparando sua arma para o ar. As pessoas entraram em pânico e gritaram enquanto se jogavam no chão. No caos, Mikoto empurrou Ben para longe. Vá, procure ajuda. Eu posso lidar com balas facilmente. Ben desapareceu num instante enquanto todos os outros se jogavam no chão, todos, menos Mikoto. Ei! Garota! Dissemos para você se abaixar, disse um dos homens que não tinha refém, apontando sua arma para Mikoto. Você é idiota, seu imbecil! Vamos! Mikoto lançou um olhar furioso para o homem, enquanto raios começavam a sair de sua franja.
Ela estendeu a mão, e um raio explosivo disparou, lançando o homem para o outro lado da área, fazendo-o se chocar contra uma parede, fumegando. Acho que não. Vários homens atiraram em Mikoto em pânico, mas uma carga eletromagnética surgiu ao redor da nível 5 e as balas pararam bruscamente e caíram no chão. Os homens pareceram perplexos com isso. Mikoto deu um salto no ar. Seus sapatos de repente crepitaram com raios, permitindo que seus pés se agarrassem ao teto. Ela correu pelo telhado antes de dar um salto para trás dos homens que atiraram nela e lançou várias lanças de raios de sua franja que colidiram com os homens armados, deixando-os em crateras fumegantes. Droga! Murmurou um dos gangsters. Essa garota é a nível 5 canhão de trilho. Não se estresse, gritou o outro. É exatamente por isso que temos reféns. Mikoto rangeu os dentes. Ela havia se esquecido dos reféns, ela não sabia se conseguiria parar balas a distâncias tão curtas, ela poderia tentar magnetizar as armas. Ah! Olha! Ela não sabe o que fazer, disse um homem. É inútil. Bem, sim. Seria o caso. Se ela estivesse sozinha, disse uma voz reptiliana. 4. O que, um dos homens teve tempo de dizer, antes que houvesse um borrão preto e azul, e o homem desaparecesse em uma rajada de vento, apenas para reaparecer se chocando contra uma mesa cheia de brinquedos à venda, rachando o chão com imensa força que foi usada para espancá-lo. O que diabos acabou de acontecer? Outro homem gritou, logo antes de outro borrão rápido jogar contra o teto e nocauteá-lo. Então houve outro, e outro, e outro. Algo tão rápido que, se você piscasse, não conseguiria pegar, estava nocauteando os gangsters um por um e libertando os reféns. Finalmente, restou apenas um garoto, apontando uma arma para a cabeça de uma garotinha. Era o garoto com o moletom roxo de antes, e ele estava suando frio. Saia daqui! Se você não sair, eu a mato. Você não quer fazer isso, garoto. O garoto se virou e quase recuou assustado ao contemplar a criatura à sua frente. A criatura tinha uma aparência semelhante à de um velociraptor, com 3 garras em forma de lança em cada mão, um corpo esguio com uma longa cauda listrada em preto e azul. A criatura usava um macacão preto com uma linha branca descendo pelo peito, bem como um capacete preto sobre sua cabeça alongada, que revelava seu rosto listrado de preto, sem nariz, com características reptilianas e grandes olhos verdes. Seus pés com garras de 2 dedos estavam enrolados em torno do que pareciam ser esferas pretas. XLR-8. Espécie: Quineceleira. Planeta natal: Quinepoderes. XLR-8 possui a habilidade de manipular o atrito, além de reflexos extremamente apurados e músculos de movimento rápido. Essas capacidades combinadas permitem que ele se mova a 800 km por hora e muito além dessa velocidade. A velocidade máxima é atualmente desconhecida e pode variar entre os diferentes Quinecelerans. A manipulação do atrito também permite que ele corra pelas paredes e sobre a água, mesmo em velocidades mais baixas, na faixa dos 800 km por hora. Fatos notáveis: os Quinecelerans são propensos a correr e agir sem pensar. Um fato irônico, considerando que seus cérebros são capazes de pensar em velocidades extremamente altas para explicar seus reflexos ao correr e desviar de inimigos. Enquanto alguns Quinecelerans realmente não conseguem correr sobre a água devido ao atrito criando um choque elétrico, bem, como o XLR-8, aprendeu a fazer o que alguns Quinecelerans não conseguem e a superar isso, também aprendeu a correr no gelo. Escuta, garoto, disse XLR-8. Eu já vi esse olhar nos seus olhos antes. Se você fizer o que vai fazer, não vai ser bonito. Você não sabe nada sobre mim, gritou o garoto. Você está certo sobre isso, disse XLR-8. Eu acabei de te conhecer, mas posso fazer suposições fundamentadas. Sua família, eles nem sabem que você está vivo, não é? Ou isso, ou alguns deles estão te ajudando a fingir sua própria morte. Ou fingir que você não existe, dessa forma eles não precisam lidar com qualquer problema que você tenha criado para si mesmo. Certo. O garoto quase deixou cair a arma. Oh, o quê? Como você?
Eu já estive no seu lugar, garoto. Eu conheço o olhar de uma pessoa quando ela está fugindo de algo para proteger aqueles que ama. Não é físico, mas você tem uma certa sensação sobre eles, disse XLR8. Você é um cara dinossauro esquisito, disse o garoto. É, essa parte da minha vida é um pouco mais complicada, mas não menos relacionada, disse XLR8. Se você abaixar essa arma e vier em silêncio, podemos conversar sobre isso. Por quê? Disse o garoto. Você é rápido, você poderia me derrubar antes mesmo de eu atirar. Provavelmente porque eu sei que você não quer ficar com esses caras mais do que eu quero dançar balaiagem de biquíni, disse XLR8. Vamos lá. Não é a minha primeira vez. O garoto lentamente começou a soltar a garotinha assustada. Mikoto observou, maravilhada, enquanto o garoto entregava sua arma para XLR8, mas então... Um tiro soou claro e alto, e sangue jorrou da cabeça do garoto enquanto ele caía morto. Os olhos de XLR8 se arregalaram em choque e ele disparou, agarrando a garotinha enquanto uma chuva de metralhadora caía perto dele. Mikoto soltou um grito furioso e uma enorme explosão eletromagnética se propagou, parando as balas em seus rastros enquanto um enorme e volumoso traje mecânico com armas montadas e uma superfície branca entrava em alta velocidade no salão. Isso foi em uma exposição de armas da cidade acadêmica. Mikoto exclamou. Como diabos eles conseguiram isso? XLR8, no entanto, não parou para ouvir. Uma viseira com uma janela unidirecional azul em forma de X se abriu sobre seu capacete enquanto ele disparava para a luta, de repente correndo em círculos ao redor do mecha. Enquanto XLR8 corria cada vez mais rápido ao redor do mecha, uma tremenda corrente de jato surgiu, e um ciclone explodiu, jogando o mecha para o ar. A próxima coisa que Mikoto percebeu foi que estava vendo XLR8 saltar de parede em parede, aparecendo e desaparecendo de vista no mecha no ar. Suas garras rasgando os circuitos. O mecha caiu em pedaços e XLR8 agarrou o homem lá dentro pela gola da camisa. Então, XLR8 rosnou. Quer se explicar, seu filho da puta? Bem, Mikoto gritou. Cuidado! XLR8 olhou para baixo e viu uma esfera de metal familiar rolando em sua direção e emitindo um bip. Em um instante, XLR8 jogou o homem para o lado e disparou, deixando um estrondo sônico para trás enquanto uma explosão sacudiu o shopping subterrâneo. As pessoas se levantaram e gritaram, correndo para a esquerda e para a direita enquanto Six-Six abria caminho pela multidão, sacando suas armas. Six-Six! XLR8 murmurou. Que diabos? Alienígenas não vêm para a cidade acadêmica. Six-Six rosnou e grunhiu em sua língua alienígena áspera antes de avançar com seu jetpack, disparando uma infinidade de rajadas de plasma contra o alienígena. XLR8 atravessou a multidão em um borrão rápido, agarrando pedestres aleatórios e os tirando do caminho do perigo. Enquanto XLR8 trabalhava, afastando as pessoas, Mikoto correu para frente e lançou várias lanças de relâmpago de sua franja contra Six-Six. Six-Six disparou pelo ar, desviando dos golpes elétricos explosivos antes de apontar uma pistola de plasma para Mikoto e atirar. Mikoto rolou para frente e estendeu a mão, usando uma tremenda corrente elétrica para redirecionar a rajada de plasma e desviá-la. Ela então estendeu uma mão, e um enorme raio irrompeu, lançando Six-Six para dentro de uma loja de roupas, despedaçando as paredes de concreto do shopping. Six-Six cambaleou para fora da loja, com o peito fumegando. De que era feita aquela armadura? Mikoto correu para frente, pensando que eletrocutaria Six-Six a queima-roupa. Six-Six, vendo Mikoto, levantou a mão, e a borda de seu pulso se transformou em uma serra circular brilhante. Ele correu em direção a Mikoto, demonstrando uma agilidade assustadoramente alta enquanto a cortava e retalhava. Mikoto desviou dos cortes por pouco e apontou o dedo para a cabeça de Six-Six enquanto se lançava para trás, fazendo com que Six-Six fosse lançado direto para o chão com uma onda de choque elétrica estrondosa. Mikoto então pisou no chão, deixando correntes elétricas percorrerem o chão em direção ao mercenário alienígena.
Six soltou um grito gorgolejante furioso e rolou para o lado enquanto a corrente elétrica passava por ele. Escotilhas se abriram em seus ombros e dois braços curtos e escamosos saíram dos ombros de Six, agarrando longas lanças pontiagudas que estavam embutidas em seu jetpack e as arremessando em Mikoto com uma precisão assustadora. Mikoto tentou parar as lanças com eletromagnetismo, mas então se deparou com seu primeiro problema: as lanças não eram de metal. Ah, droga! Mikoto gritou, pouco antes de haver um borrão azul e preto. Então, a próxima coisa que Mikoto percebeu, o vento chicoteava seu rosto enquanto seus arredores se transformavam em um borrão completo. E ela observou enquanto XLR-8 a carregava e usava seu outro braço para desferiu um golpe de garra cegantemente rápido no torso de Six. Six foi arremessado para trás por um golpe relâmpago, e XLR-8 desferiu outro golpe no jetpack de Six, danificando. O jetpack deu uma faísca repentina e os jatos dispararam a toda velocidade. Six gritou ao atravessar o teto, passando por várias camadas de concreto até a rua acima, voando e girando descontroladamente até se tornar um ponto no céu. Tenha uma boa viagem, disse XLR-8. Embora ele tenha feito a piada, Mikoto percebeu que a voz do alienígena soava sombria e triste, e ela podia dizer por quê. O corpo do garoto ainda estava no meio do shopping, uma poça de sangue lentamente espalhando-se pelo chão. 3 horas depois, toda a seção da área comercial subterrânea havia sido isolada pela Anti-Skill como cena do crime. Os policiais estavam analisando as gravações de vigilância na tentativa de encontrar pistas sobre o agressor blindado e a estranha criatura veloz, ambos já desaparecidos quando chegaram. Eles só conseguiram encontrar imagens da fuga de XLR-8 com aprimoramentos extremamente altos e muitas tentativas de congelar os quadros, mas no final, Ben conseguiu correr até o outro lado da cidade e voltar para as áreas residenciais do Distrito 1 sem ser pego. Mikoto, junto com todas as outras testemunhas, Mikoto havia sido interrogado adequadamente, apenas disse aos policiais que o agressor parecia ter a intenção de lutar apenas contra a criatura veloz. E que a criatura veloz só havia ajudado as vítimas, não as ferido. Depois disso, Mikoto voltou para o apartamento, onde encontrou Kuroko esperando. Cici. Kuroko surgiu do nada, seus olhos brilhando maliciosamente. Aquele idiota não está aqui. Vamos aproveitar a maravilha do nosso amor. Zanzão. Kuroko se viu deitada no chão, se contorcendo, com os cabelos em pé. Os choques da Cici são precisos como sempre. Onde está o Ben? Perguntou Mikoto. Onde? Você não me ouviu antes? Cici, disse Kuroko. Aquele idiota alienígena não está aqui. Ah, ele está aqui. Disse Mikoto. Ele só foi um pouco rápido demais para você. Mikoto ergueu uma sobrancelha ao ver o que parecia ser um rabo listrado espiando da porta de um armário. Bem, eu sei que você está aí, você sabe que é péssimo em se esconder, né? Eu consigo ver seu rabo. Houve uma pausa, então. Não, você não consegue. Sim, eu consigo, bem, disse Mikoto. Isso é só uma ilusão, disse a voz de XLR-8. Você está sonhando. Agora você só está brincando comigo para disfarçar o fato de que está chateada. Como você sabe disso? Bem, para citar um amigo, disse Mikoto. Vou apenas dizer, eu já estive no seu lugar, garoto. Eu sei o olhar de uma pessoa quando ela está fugindo de algo para proteger aqueles que ama. Sério? Você realmente memorizou tudo isso? XLR-8 abriu a porta e suspirou antes de pressionar o emblema do Omnitrix em seu peito, voltando à forma humana em um flash de luz verde. O único que já fez isso foi meu avô. Vamos conversar, disse Mikoto severamente. Kuroko, desculpe fazer isso com você, mas... Kuroko franziu a testa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela olhou para Ben como se dissesse: é melhor você não fazer nada pervertido com a minha irmãzinha. A porta se fechou e Mikoto assumiu uma expressão mais gentil. Bem, por que você veio para a cidade acadêmica?
Bem, essa é uma pergunta e tanto, disse Ben. Bem, eu acho que é a pergunta que responderá exatamente o que aconteceu em lá, sem contar o alienígena esquisito. Exterminador, disse Mikoto. Então eu vou perguntar. Novamente, por que você veio para a cidade acadêmica? Não amenize a situação quando responder, a escola que você frequenta. Eu a vi, tem uma mensalidade baixa, não há como seus pais não terem condições de pagar um dormitório se puderam te mandar para cá de avião. A menos que você estivesse pagando a mensalidade sozinho, a menos que você tenha vindo para cá sozinho, o que normalmente seria impossível considerando o preço de uma passagem aérea comum. Mas não para um garoto que tem a habilidade de se transformar em algo como o Jetray. Você ia adorar meu primo, vocês dois são muito inteligentes, disse Ben, coçando a nuca. Bem, acho que devo começar do começo. Você já sentiu que se houvesse algo que a diferenciasse de todos os outros, algo que a tornasse especial, sua vida seria melhor? Bem, disse Mikoto. Eu tenho poderes há quase toda a minha vida, mesmo que eu tenha tido que trabalhar para chegar ao nível 5. Então não tenho tanta certeza. Bem, eu costumava acreditar nisso, disse Ben. Encontrei o Unitrix quando tinha 10 anos, depois disso, pensei que minha vida seria muito melhor. Vamos lá, deixe-me mostrar uma coisa. Ben caminhou até sua mochila e a abriu. De dentro, ele tirou uma caixa, e na caixa, havia vários objetos estranhos. Um monte de fotos, recortes de jornal, artefatos e um capacete com aparência muito queimada, com fios pendurados e estranhos chifres animalescos. Diga olá às lembranças daquelas maravilhosas férias de verão que eu tive, disse Ben. Foi incrível, o Unitrix era diferente naquela época, menos avançado, mas eu me diverti, meu avô e meu primo também. Posso? Perguntou Mikoto. Sim. Mikoto pegou algumas das lembranças. Ela olhou para uma foto que aparentemente mostrava um jovem bem de 10 anos ao lado de uma garota com cabelo laranja e uma camiseta azul clara com estampa de gato. Um homem bastante grande com uma camisa havaiana e cabelo grisalho também estava lá, e um trailer velho e enferrujado estava ao fundo. As outras fotos eram de alienígenas, alguns dos quais Mikoto reconheceu, porque Ben havia descrito alguns deles para ela na noite anterior, quando ela e Kuroko ficaram curiosos sobre suas diferentes formas. Muitas delas mostravam os alienígenas ajudando pessoas. Um grande alienígena com pele de diamante chamado Cabeça de Diamante estava segurando um gato para uma garota depois de salvá-la de um incêndio. XLR-8 estava correndo por uma linha policial depois de prender um criminoso. Uau, você era tipo um super-herói ou algo assim, disse Mikoto. E você tinha 10 anos. Sim, e eu era o super-herói mais convencido e arrogante do mundo inteiro, possivelmente do universo, disse Ben com uma risada um pouco melancólica. Acontece que foi isso que arruinou tudo. No fim, algo que aprendi rápido sobre o mundo dos super-heróis, você faz inimigos, algo que não aprendi rápido o suficiente, esses inimigos gostam de descontar em todos que você ama. Mikoto estava começando a entender onde isso ia dar. Bem, o que aconteceu? Seu primo e seu avô. Não, eles estão bem, mas minha mãe está em uma cadeira de rodas e meu pai perdeu um braço, disse Ben. E eu vi tudo acontecer, bem na hora em que aquele idiota do Vilgax invadiu minha casa. Sinto muito. Não precisa, eles ficarão bem agora, ninguém mais vai me ligar a eles. Disse Ben. O que você quer dizer? Você pode dizer que eu fiz a única coisa, não se preocupe, eles ficarão bem agora, ninguém mais os associará a mim. Disse Ben. O que você quer dizer? Você pode dizer que eu fiz a única coisa que poderia manter minha família segura. Disse Ben. Qual é? Perguntou Mikoto. Ben lançou a Mikoto um olhar triste e bem-humorado. Eu fingi minha própria morte, e meu avô e meu primo me ajudaram a fazer isso,